Olá para você que acompanha a TV e Rádio Câmara Bauru e o nosso programa Fala Câmara Entrevista. Seja bem-vindo a mais uma das entrevistas que estamos fazendo com os vereadores da 34ª Legislatura. Hoje você tem a chance de conhecer um pouco mais o vereador Marquinhos Souza, que também é presidente agora nesse mandato. Ele está entrando agora no seu 4º mandato como vereador, dessa vez eleito com 2.637 votos pelo MDB. Por aqui, nessa trajetória legislativa, ele já passou na presidência da casa, já foi primeiro secretário, segundo secretário e agora retorna como presidente. Seja muito bem-vindo aqui a esse bate-papo e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço, é sempre uma satisfação estar aqui falando com a nossa população, falando um pouquinho sobre o nosso trabalho, né? A TV Câmara que é bastante acompanhada pelas aquelas pessoas que querem saber aquilo que está acontecendo aqui no Legislativo, as principais discussões, então, muito obrigado pelo convite. E olha, são muitos anos aqui na Câmara já, 4 mandatos, acredito que a maioria das pessoas já esteja familiarizado com o senhor, mas caso alguém esteja aparecendo aí de última hora, né? Como que o senhor apresentaria essa sua trajetória política, profissional, que tem a ver aqui com a Câmara, trazendo inclusive alguns destaques que ajudem as pessoas a entender quem é o Marquinhos Souza? Ah, muito bom. Bom, primeiro eu sou do ramo do entretenimento, sou empresário, né? Eu cheguei na cidade de Bauru somente em 2007, né, para montar os negócios aqui. Tive uma atuação muito forte na questão da área social, né? Nós temos uma ONG que sempre fez um trabalho muito forte social na nossa cidade e a política acabou acontecendo por acaso na minha vida e eu participei do pleito aí em 2012, fui eleito na primeira eleição, né? Morando há 4, 5 anos na cidade, foi uma surpresa muito grande para mim. E desde lá, desde 1º de janeiro de 2013, estamos aqui trabalhando, fui líder de governo logo no primeiro mandato, ainda do Rodrigo Agostinho. Depois eu fui líder de governo do Gazeta no segundo mandato. Depois eu fui presidente da Câmara, né, por um biênio, 21-22. E agora retorno à presidência da casa, né? Então a gente tem uma atuação que eu destaco a questão relacionada a gente sempre procurar um ponto de equilíbrio em decisões difíceis, em situações delicadas, aquelas discussões que muitas vezes você não encontra uma alternativa. O meu ponto sempre foi procurar um equilíbrio que fique bom para ambas as partes, né? A gente tenta fazer um perfil conciliador e discutir todos os assuntos da cidade. Eu evito tratar de um assunto específico, né? Porque a cidade ela é muito grande, é uma cidade de 400 mil habitantes, é uma cidade, é a maior cidade do centro-oeste paulista, né? Eu faço questão de falar nisso, de ser uma autoridade, né? Estar como vereador numa cidade como essa é algo que nos enche de orgulho e assumir a presidência agora, né, só faz com que aumente ainda mais a nossa responsabilidade e a gente, graças a Deus, está preparado para isso, então a gente fica muito feliz de estar aqui por 4º mandato. E toda essa experiência conta positivamente para esse seu mandato que começa agora, tanto como vereador como presidente? Eu acho que esse foi um dos pontos, né, da gente ter conseguido aí, dentre 21 vereadores, 15 votos, né, para a gente administrar a Câmara Municipal, porque é importante a população que está em casa entender que a Câmara Municipal ela tem uma vida orgânica, né? Aqui é um orçamento de mais de 30 milhões de reais que a gente vai administrar aqui no ano. Nós temos diversos departamentos aqui dentro que cuidam da vida orgânica para que a Câmara Municipal funcione, né? Muitas vezes as pessoas acham que Câmara Municipal são os vereadores que se reúnem uma vez por semana, os vereadores vêm aqui uma vez por semana, faz um debate ali, aprova os projetos e vai embora para casa dormir. E não é isso. Nós temos as comissões, os vereadores precisam participar das comissões, todos os projetos de lei que vão passar, né, que a gente, como presidente, vai colocar em pauta para votar, necessariamente precisa tramitar por diversas comissões. Os vereadores debruçam em cima desses projetos para entender a questão de legalidade, a questão das finanças, a parte econômica e tudo mais dos projetos. Então, assim, administrar uma instituição do porte, né, da Câmara Municipal de Bauru é uma responsabilidade muito grande, não tenha dúvidas, né? Eu, no meu primeiro mandato como presidente, nós trabalhamos aqui
déficit de servidores que nós tínhamos aqui, e foi justamente um ano que mudou a forma de você realizar concursos públicos, porque até então os concursos públicos eram realizados pela própria Câmara Municipal e por conta de apontamentos, Ministério Público, cobranças, nós tivemos que fazer através de uma fundação. Então você imagina, algo muito novo, né, para a gente, mas mesmo assim, com todas as dificuldades, nós conseguimos, e hoje a gente, graças a Deus, conseguiu aí compor aqueles cargos que estavam faltando, né, e ajudando aí para que os nossos servidores aqui tenham um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar. Então, assim, eu acredito que toda essa experiência, né, 4 anos de mandato, líder de governo em duas situações diferentes, essa minha forma conciliadora, essa forma de procurar sempre o equilíbrio e de procurar transitar bem na Câmara Municipal com todos os vereadores, independente se é a situação, se é a oposição, se é a ideologia A, B ou C, eu acho que isso fez com que me ajudasse a chegar aí à presidência para esse segundo mandato. Já que a gente está falando da presidência, nesse mandato, como já temos percebido, né, o senhor tem 2 funções, como vereador e como presidente. Então, começando a falar nessa função de presidente, já inclusive saíram algumas entrevistas na imprensa da cidade, já teve até uma primeira reunião da mesa diretora, que já está mostrando os caminhos, os planos prioritários dessa sua gestão. Poderia compartilhar um pouco com a gente também quais são essas ações que o senhor, como presidente, pretende colocar em prática a partir de agora? Claro, claro. Bom, acho que primeiro a gente tem alguns pontos ligados ao nosso regimento interno, que ele dá entendimentos dúbios em algumas situações, e isso não é bom. Tem pontos, inclusive, no nosso regimento interno que foram apontados pelo Executivo. O Executivo questionou na Justiça e o Executivo acabou comprovando que estava correto e que o nosso regimento estava equivocado. Né? Porque nós, como regimento interno, como o próprio nome diz, é um regimento interno da Câmara. Né? Eu não posso dar atribuições ou impor qualquer tipo de cobrança para o Executivo. Isso precisa ser corrigido em algumas situações e situações também relacionadas à própria questão da casa. Tem pontos que precisam ser adequados. Nosso regimento interno tem os PCCS dos servidores da casa também. Só para a gente explicar, o pessoal fala bastante do PCCS, é o Plano de Cargos e Carreira, exatamente. Né? Para a gente está familiarizado, Sim. Então a gente fala, né, o plano de cargos e carreiras dos nossos servidores, né, ainda da minha gestão também lá atrás, nós contratamos uma fundação para fazer um estudo, então está tramitando aqui na casa, né, nas comissões aí dos servidores, a gente deve sentar nos próximos dias para cuidar dessa questão. Tem a questão das reformas do nosso prédio, que é um prédio muito antigo, é importante a população entender que, assim, o poder legislativo, ele é um poder extremamente importante, né? A pessoa que é ligado diretamente à população é o vereador, não é o executivo. As pessoas, quando precisam de alguma coisa, ela procura o vereador. Né? Então, o tempo todo a gente recebe demanda de problemas de toda a ordem na cidade. E nós precisamos ter uma casa adequada para que a gente possa exercer o nosso trabalho, para que os servidores possam realizar o trabalho deles também. E o que acontece? Bauru nunca teve um prédio de Câmara Municipal. Né? Utiliza esse prédio aqui, está aqui no centro da cidade de Bauru, que foi biblioteca, que já foi até fórum aqui. Enfim, foi adequado. Tudo bem, eu acho que está correto, nós temos que aproveitar os espaços públicos que nós temos na cidade. Eu acho que a importância da Câmara Municipal no centro da cidade, para manter vivo aqui, né, um centro, né, que já tão sofrido, com tantas pessoas que saíram do centro da cidade. Então nós temos o que aqui? A questão das adequações, né? Nós temos o tempo todo reforma que tem que ser feita aqui, tem que manter a zeladoria de uma maneira geral desse prédio, mas o nosso prédio, ele é um prédio acanhado no seu tamanho e isso fica demonstrado cada vez que você tem um ato solene importante, como o caso da posse, por exemplo, dos vereadores. Muitos familiares acabaram ficando de fora, não puderam participar do momento que é o único na vida de um parlamentar, né? Então, a gente, na nossa primeira reunião, né, além de cuidar desses pontos de PCCS, essas questões de regimento interno, nós falamos também sobre a necessidade de, quem sabe, a gente construir um anexo aqui no nosso prédio da Câmara Municipal, para que a gente tenha um pouquinho mais de espaço para trabalhar.
né? A questão dos gabinetes hoje, para você ter uma ideia, nós trabalhamos em 3 no gabinete, é o vereador, 2 assessores, né? Entra o munícipe, 4. Se o munícipe vier acompanhado com mais uma pessoa, um dos assessores tem que sair, porque não cabe todo mundo lá dentro, é uma coisa assim. E aí falar, mas a Câmara para quê? Gente, Câmara Municipal da cidade de Bauru. É a pessoa, o vereador é a pessoa que defende o erário público, que fiscaliza o executivo, a boa aplicação. Então nós temos, e essa é a função minha como presidente, de enaltecer cada vez mais a Câmara Municipal e o trabalho dos vereadores de maneira geral. Né? Então, porque infelizmente ao longo dos anos se perdeu, porque sempre foi uma política de devolução de recursos no final de um mandato, né? De o presidente falar, olha, eu economizei e devolvi X mil reais para o executivo. Lógico que nós temos que ser econômicos, mas nós temos que ser econômicos dando condição de trabalho para as pessoas que trabalham aqui, principalmente dando condições para a população que mora em casa e vir num lugar decente para ser atendido e para ter o seu problema resolvido. Então, eu quero deixar registrado que tudo que eu puder fazer como presidente para melhorar a questão dos servidores, a questão dos vereadores e a questão relacionada também a receber a população, irei fazer, independente se for popular ou se for impopular. Né? Quero deixar essa marca registrada na minha carreira, que eu entendo que o poder legislativo é um poder importante, constituído, né? É muito difícil você conseguir chegar aqui. Participar de uma eleição, porque é muito fácil as pessoas que estão lá fora, muitas vezes criticando, participa de um processo político. Entendeu? Participa, vai para a campanha, vai ver a dificuldade de nós chegarmos até aqui. Então, tudo que eu puder fazer para enaltecer e colocar lá em cima o trabalho dos vereadores, da Câmara Municipal como um todo, eu irei fazer, com certeza. E já que o senhor começou a falar dessa articulação, para colocar esses projetos em prática, também exige a colaboração dos outros vereadores, que muitas vezes vão ter que aprovar coisas no plenário em relação a isso. Tem também a mesa diretora, que como a gente até comentou aqui, já teve essa primeira reunião entre vocês. Então, pensando nessa formação atual que temos agora para esse mandato, com 21 vereadores, inclusive, pela primeira vez aumentando um pouco o número dos vereadores, como o senhor acredita que vai ser essa articulação para viabilizar essas propostas que estão sendo colocadas aqui? Eu vejo com tranquilidade, eu vejo uma Câmara Municipal dos 21 vereadores muito madura, inclusive aqueles que chegam são pessoas que a gente conhece, que já de uma certa forma desenvolvem um trabalho para a cidade, e eu tenho certeza que essas pessoas, né, de maneira geral, esses vereadores, vão estar com a gente decidindo e atuando para que a gente possa avançar, né, nessas propostas que nós vamos fazer. Nós temos que, logo no primeiro dia de início de legislatura, dia 3 de fevereiro, o primeiro passo que nós vamos fazer é a formação das comissões permanentes da casa, onde você forma aí a comissão de Justiça, Economia, de Obras, de Saúde, de Indústria e Comércio, enfim, de Ciência e Tecnologia, para que depois os projetos possam tramitar aí nessas comissões. Então, esse é o primeiro passo. O meu perfil, como disse, é um perfil de conciliação e de conversa, de diálogo. Eu sou, talvez eu peque até pelo excesso de democracia, né? Um dos problemas do PCCS da casa ter se alongado tanto é justamente porque eu abri para que praticamente todos os servidores participassem do debate, né? Eu poderia ter feito um negócio inclusive mais restrito, mas eu prefiro pecar pelo excesso de democracia, de todas as pessoas participarem de discussão. Tudo que a gente for fazer aqui, a gente vai estar falando, primeiro, obviamente, com a mesa diretora, com o aval dos meus companheiros ali, do primeiro secretário, segundo secretário, do vice-presidente, todos, né, sempre participarão das decisões mais importantes e, obviamente, que nós vamos estar sempre compartilhando isso com os demais vereadores. Acho que é dessa maneira que nós vamos conseguir avançar e quem ganha com isso, obviamente, é a cidade de Bauru. E outro ponto importante que também muitas vezes é levantado, até por questões de situações recentes, é em relação às relações institucionais da Câmara, pensando mais Câmara e Prefeitura. Como que o senhor espera que seja o clima para esses próximos 2 anos, primeiro e depois 4 anos? Eu entendo que necessariamente precisa ser um clima bom, porque senão quem perde é a cidade, não tenha dúvida, né? Mas eu percebo também, por outro lado, um executivo que vai seguir estritamente o que manda a lei,
né? Então, obviamente que a ideia é que a gente tenha um relacionamento onde nós possamos transitar de forma livre, de forma harmônica com o poder executivo, mas já tivemos um incidente essa semana, né, de uma audiência pública que estava aprovada no final do ano passado, que o executivo, né, o seu jurídico, entendeu que por ter sido convocada através de uma comissão, pela presidente de uma comissão, entendeu que, como a comissão está formada nesse ano, que ela não teria essa legitimidade. Então é um ponto que nós vamos ter que estudar, então não começou muito bem um relacionamento. Mas isso me passa um sinal de que o executivo vai atender a Câmara Municipal, mas vai seguir assim, estritamente, cada ponto e vírgula das legislações vigentes, né? Então é isso que, obviamente, que da minha parte, toda vez que eu puder fazer uma intervenção, né, para que a gente possa ter aí uma harmonia cada vez mais entre os poderes, obviamente que esse será o meu papel. Tá certo. E agora falando um pouquinho da sua atuação como vereador também, que não pode ser deixada de lado, tem alguns projetos, algumas ideias, propostas ou assuntos que serão um pouco mais prioritários nesse início de mandato? Eu entendo que a gente deve seguir aquilo que a gente vem fazendo, que é principalmente cobrando os principais projetos que mudam e que mexem com a vida da população diretamente, né? Então, eu espero, sinceramente, nós vamos seguir cobrando para que venha para a Câmara Municipal legislações importantes, como é a Lei de Uso e Ocupação de Solo, né? Tem o caso agora, nesse momento acontecendo, de pessoa que está instalada numa rua que ali não é o corredor comercial e a pessoa precisa trabalhar e não consegue, enfim, e com essa legislação resolve esse ponto. Nós temos o plano diretor da nossa cidade, que vai falar também a questão relacionada aos zoneamentos, o que pode, o que não pode, né, que também é uma outra dúvida que se tem. Nós temos uma questão relacionada ainda à dívida da Coab, que a gente precisa finalizar, agora está com bloqueio judicial, a gente precisa entender como que a gente pode ajudar para que a gente resolva essa questão. Nós temos uma Endurbe deficitária ainda com problema, que nós temos que estar com os olhos voltados lá o tempo todo. Nós temos a questão relacionada à Funprev, né, que é o fundo aí de aposentadoria dos servidores públicos municipais, que tem fechado anualmente com um rombo muito alto, né? E eu acredito que um assunto que não pode faltar, que é relacionado à questão da água do nosso município, né? O nosso plano diretor de água, se não me falha a memória, é de 2014, nós precisamos pegar esse plano diretor de águas, entendeu? Estudar, ver o que foi feito, o que não foi feito e pedir para que se faça um novo plano diretor para os próximos 10 anos, porque não dá mais, né? Eu acho que chegou num limite, nós temos que encontrar uma alternativa para que não aconteça o que aconteceu no ano de 2024, onde aproximadamente 100 mil pessoas ficaram sem água por muito tempo na nossa cidade, né? Junta isso com a questão relacionada à mobilidade urbana, né? Bauru é uma cidade que tem um número expressivo de carros, né? Nós temos avenidas importantes a serem construídas, como é a Avenida da Água do Sobrado, que vai desafogar ali a Bernardino de Campos e também a Castelo Branco, né? Hoje, no horário de pico, você não consegue transitar nessas avenidas, né? Nós temos um problema muito sério hoje também na Bauru Piratininga. Nós temos muitos bauruenses que moram ali, naqueles condomínios ali em Piratininga, próximo ali, na divisa com o Rio Batalha ali, e sequer tem um estacionamento, né? Hoje as pessoas transitam ali, se você quebrar o teu carro ali, você não tem onde colocar. Então, é um ponto que precisa ser colocado também, né, para que a mobilidade urbana precisa ser discutida. A gente vê algumas melhorias, acho que é assertivo a adequação na Nossa Senhora de Fátima, que também era um gargalo, hoje você transita com mais facilidade. É isso que a gente vai fazer como vereador, ajudar a apontar por executivo questões relacionadas também à mobilidade urbana, porque a gente melhora a vida das pessoas. Você vai conseguir chegar mais cedo na tua casa na volta do trabalho e você vai conseguir sair um pouquinho mais tarde para você ir trabalhar. Querendo ou não, são 5 minutos a mais que você vai poder ficar ali com o teu filho e isso faz diferença no final aí do dia a dia de cada pessoa. Então, são pontos importantes que a gente vai seguir,
como outros assuntos que a gente também levanta a bandeira, que é a questão relacionada à proteção animal. Nós precisamos, né? Eu, por exemplo, sou a pessoa que conseguiu lá no mandato do Rodrigo Agostinho criar o programa de castração permanente dos animais para a população de baixa renda, que é uma forma da gente combater, inclusive, as zoonoses e os problemas. Então tem a questão da proteção do animal, né? O cuidado do animal e também a proteção à saúde como um todo. E um dos pontos que a gente vai trabalhar é para a criação de uma farmácia pet popular, para que aquela população de baixa renda possa cuidar também dos seus pets. Então, assim, é uma infinidade de trabalho que a gente vai estar aí, que eu posso me comprometer, né, mais uma vez com a população de Bauru, que vou trabalhar com afinco aí por mais 4 anos, e com a minha transparência, que eu acho que é o principal. Eu sou muito transparente, eu falo aquilo que eu penso, eu não engano a população. Quando dá para fazer, a gente fala que dá. Quando não dá, a gente fala que não dá. A pior coisa que você tem é você ficar enrolando a população, propondo coisas que muitas vezes você não vai conseguir fazer, né? E aí você acaba gerando ali uma decepção nas pessoas, e isso não é muito legal. Então, meu compromisso é esse, trabalhar sempre com a verdade aqui. Então, para a gente terminar, para quem quiser acompanhar todo esse trabalho que está aí aparecendo, que vai continuar acontecendo aqui nesse mandato, quais são as melhores formas de entrar em contato com o senhor ou acompanhar o seu trabalho? Se quiser deixar os seus contatos aqui para a gente, o pessoal agradece. Acho que a forma mais fácil hoje de você entrar em contato com o vereador é através das redes sociais, né? Tá todo mundo ali com o celular na mão. Lá as pessoas entram em contato com a gente e a gente sempre dispara os assessores para estar atendendo. E, obviamente, sempre é uma satisfação receber a população aqui, né? Pode passar aqui e vem tomar um café conosco, que vai ser uma satisfação falar com cada um aí. Agora mesmo, terminando aqui a entrevista, estou atendendo um munícipe. Tá certo. Estou à disposição. Muito obrigada, vereador e presidente aqui também da Câmara nesse biênio 2025-2026. Você ouviu o presidente Marquinhos Souza aqui conversando com a gente. Continue acompanhando essa série de entrevistas com os vereadores da 34ª Legislatura pela TV e Rádio Câmara Bauru. Até a próxima!